Basta pesquisar o canal Audionóvel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 391 – Armadura invencível de animal de estimação. A rainha minhoca rochosa dourada, que tinha perdido o apetite há um bom tempo, arregalou a boca subitamente e engoliu todo o corpo da rainha besta de penas negras, o que deixou os outros estarrecidos. Todo mundo sabia que o corpo pertencia mesmo à rainha besta de penas negras de linhagem sagrada. Mas tinham pensado que Ansem guardaria o corpo para si. Quem adivinharia que daria todo o corpo de alimento para o animal de estimação? Era algo muito chocante. Depois de devorar a rainha besta de penas negras, a rainha minhoca rochosa dourada ficou parada e começou a se contorcer. Estava mesmo prestes a se transformar. Ansem ficou muito animado e desinvocou a rainha minhoca, deixando com que ela terminasse a transformação na sua mente. Espero que possa evoluir junto também. Posso praticamente matar qualquer super criatura se eu ganhar um super animal de estimação e equipar com a armadura do caracol de sangue. Ansem orou interiormente para todos os deuses do mundo, desejando que a rainha minhoca rochosa dourada pudesse evoluir do mesmo jeito que o Mewtwo evoluiu. Sim, pode me vender a carne de linhagem sagrada se já maximizou os pontos de gene sagrado. É um desperdício dar de alimento para o seu animal de estimação. Yuan falou. Tarde demais. Talvez da próxima vez. Ansem falou com um sorriso. Ele não achava que dar de alimento para o seu animal de estimação era um desperdício. Com a super armadura, um animal de estimação seria uma tremenda ajuda para ele. Sem falar que Ansem estava esperando também que a rainha minhoca rochosa dourada evoluísse. A chance disso acontecer era baixa, mas valia a pena ter esperança. Tenho os negócios particulares para resolver, então não vou poder continuar. Vamos ter que nos separar aqui. Ansem planejou ir à caverna subterrânea, onde costumava caçar borboletas fantasmagóricas. Talvez conseguisse ganhar alguns bumerangues de alma de besta. Os bumerangues da borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada eram muito úteis. A adaga do lobo ominoso era boa, mas ainda era uma arma de curto alcance. E precisava de tempo para se preparar, quando usava arco e flecha de linhagem sagrada. Sem falar que a flexibilidade e o dano que os bumerangues causavam valiam muito a pena para ele. Como já estava perto da caverna, Ansem planejou dar uma olhada. Depois de se separar dos dois, ele foi verificar a caverna subterrânea. De novo, viu as borboletas fantasmagóricas com chamas azuis queimando nas asas. Ansem invocou o Mewtwo, colocou a super armadura de animal de estimação nele, e incitou que avançassem nas borboletas. A Panapaná acordou e se transformou em bolas de fogo avançando no Mewtwo. As chamas azuis acertaram o alvo, como se tivessem acertado um escudo de vidro, e ricochetearam imediatamente. As chamas azuis voavam como fogos de artifícios, mas Mewtwo não ficou nem um pouco ferido. Ansem ficou muito feliz, pois estava ouvindo a voz na sua mente dizendo que as borboletas fantasmagóricas estavam sendo mortas e almas de besta obtidas. A super armadura de animal de estimação era mesmo excelente. Bum! Borboleta fantasmagórica, criatura de linhagem sagrada foi morta. Alma de besta foi obtida. A carne não é comestível. Ponto. De repente, Ansem ouviu essa voz e pulou de alegria. Ele verificou o Mewtwo, e descobriu que seu animal de estimação ainda estava avançando como se nada tivesse acontecido. A super armadura de animal de estimação é mesmo incrível. Ansem não tinha mais visitado a caverna subterrânea, porque as borboletas fantasmagóricas de linhagem sagrada ainda eram uma ameaça para ele. Não conseguia nem mesmo se defender com a sua armadura de linhagem sagrada. Desta vez, Ansem estava planejando verificar o desempenho da super armadura de animal de estimação, e acabou não se decepcionando.
A explosão da borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada não deixou nem mesmo uma marca na armadura de animal de estimação, muito menos no Mewtwo. Ela era praticamente invencível. Ansem não trouxe o grupo junto, não porque não queria, muito menos porque não queria que os outros soubessem da caverna, mas sim porque não queria que vissem a armadura de animal de estimação nem Mewtwo. Enquanto assistia Mewtwo se divertindo caçando borboletas como um gatinho, Ansem seguiu todo animado seu animal de estimação, estava aproveitando os ganhos sem levantar um dedo. Todos os tipos de borboletas fantasmagóricas eram esmagados pela super armadura, e estavam dando almas de besta para Ansem. Mewtwo pulou de um lado para o outro na caverna e exterminou todas as borboletas fantasmagóricas. Ansem invocou sua recém-obtida asas da besta de penas negras de linhagem sagrada, e seguiu Mewtwo no ar. Um par de asas negras se espalhou nas costas dele, fazendo com que parecesse um anjo negro. A velocidade deste par de asas era a mesma das do dragão de asas roxas. Da última vez, Ansem não conseguiu chegar até o fim da caverna, então queria ver o que esperava se fosse mais longe. Borboleta fantasmagórica, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta foi obtida. A carne não é comestível. Enquanto observava as borboletas fantasmagóricas ficarem cada vez mais raras, ele ouviu a voz dizendo que ganhou mais uma alma de besta da borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada. Mais uma de linhagem sagrada. Ansem viu outra borboleta fantasmagórica na sua mente, ela estava batendo as asas e era espetacular de bonita. Quando Ansem se aprofundou mais na caverna, tinham poucas borboletas fantasmagóricas restando. Ele verificou na sua mente, e viu que já tinha 300 almas de besta da borboleta fantasmagórica. Entre elas, cerca de 10 eram mutantes e 2 eram de linhagem sagrada. Que lugar incrível! Só que agora tô com dúvida de quando terão mais borboletas fantasmagóricas, agora que acabei de exterminar todas. Ansem olhou para a caverna subterrânea vazia e para Mewtwo, que parecia lamentar o fato de não poder brincar mais. A escuridão do fundo da caverna impediu Ansem de ver o fim. O local era extremamente profundo, e a água continuava fluindo para baixo. Apesar de alguns caminhos laterais, a caverna nunca mudou a direção, o caminho acabou descendo direto ao centro. Ele hesitou um pouco e decidiu deixar Mewtwo fazer o reconhecimento. Com base na sua experiência, geralmente tinham criaturas muito fortes no fundo de cavernas desse tipo. Como o caminho era muito direto, não ficou preocupado em se perder e não teve pressa de partir. Depois de mais meio-dia, Ansem entrou subitamente num espaço largo. A água começou a descer direto e virou uma cachoeira. Ansem ficou parado no fim do caminho estreito, e não conseguiu ver aonde a água estava caindo com a luz da tocha. Era um local fundo, escuro e silencioso. Não conseguia nem mesmo dizer a profundidade da caverna, visto que não conseguia nem mesmo ouvir o som da queda da água. Ansem verificou os arredores, e suas pupilas se contraíram subitamente, pois tinha visto algo de relance. Em seguida, usou a tocha e viu alguém sentado na sua frente. Quem está aí? Ansem gritou com a pessoa, mas não houve resposta. Depois de olhar em volta com atenção, sentiu que tinha algo de errado. Ele estava a cerca de 30 metros da pessoa, então não devia ser capaz de ver só com a luz fraca da tocha. Mas conseguiu ver a pessoa, porque ela estava brilhando. Capítulo 392 Homem Morto Estranho. No início, Ansem pensou que eram as roupas dele que estavam brilhando. Talvez tenha sido feito de alguns materiais fluorescentes. Porém, logo teve certeza que não eram as roupas, mas sim a pessoa que estava brilhando. Depois de verificar melhor, Ansem ficou surpreso ao descobrir que era um cadáver. Parecia exatamente uma pessoa viva, mas era óbvio que o seu rosto exposto e as mãos estavam ressecados. Era impossível para uma pessoa viva ter essas características. Diferentemente de um cadáver ou um esqueleto, o homem tinha pele e músculos intactos, mas as células dele estavam sem água. E como a sua pele estava brilhando, ele não parecia nem mesmo uma múmia. Está vivo ou morto? Responda se tiver vivinho.
Ele não tinha certeza se a pessoa estava morta. Ansem ficou curioso sobre esse homem morto, estava se perguntando o motivo de ter morrido num lugar estranho desse. Em seguida, olhou para a esquerda e para a direita, estava garantindo que não tinha mais nada anormal, depois bateu as asas e se aproximou com cautela. Ansem examinou, enquanto se aproximava do cadáver. As roupas dele eram muito estranhas, eram bem diferentes das roupas modernas. O material e o estilo pareciam mais as roupas antigas, que os humanos vestiam antes de sair do planeta Terra. Só que Ansem achou que essa ideia era ridícula. Os humanos não conseguiam nem mesmo sobreviver no universo naquela época, muito menos se teletransportar para o santuário de Deus. Talvez só era um cara que gostava de vestir roupas estranhas. Ele pensou. Quando ficou a 5 metros de distância do cadáver, Ansem parou de se aproximar. Depois foi para a esquerda e para a direita, enquanto observava o corpo de todos os ângulos. Um homem morto que parecia ainda estar vivo, esse era o único jeito que Ansem conseguia descrever essa pessoa. Ele parecia mesmo estar vivo, com exceção do fato de que o corpo tinha ressecado. No entanto, parecia mais uma estátua feita de jade ou algo do tipo, pois estava brilhando com uma luz fluorescente. De repente, seus olhos notaram algo próximo da mão esquerda do cadáver, que parecia ter pertencido ao homem. O homem morto estava sentado de pernas cruzadas e braços pendurados naturalmente numa plataforma com 2 metros de comprimento, que estava saindo da parede de pedra. E tinha algo que parecia um pergaminho ao lado da sua mão esquerda. Neste momento, Ansem já tinha certeza que o homem estava morto. Como não sentiu nenhum perigo, ele hesitou, pousou na plataforma e pegou o pergaminho. O pergaminho parecia que foi feito de seda, mas teve mais a sensação que era couro ao toque. Ansem olhou primeiro para o morto, e depois abriu o pergaminho. Tinham muitos caracteres de miniatura escritos lá, pelo menos uns 30.000 no pergaminho de 1 metro. A maioria dos caracteres foram bordados com alguns tipos especiais de fio, enquanto a última parte foi escrita com algum tipo de líquido. A caligrafia das duas partes também era diferente. Então acreditou que foi escrito por 2 pessoas diferentes. Ansem tentou ler o pergaminho, mas descobriu que os caracteres que conhecia eram bem limitados. Estava familiarizado com alguns, mas não tinha certeza se o significado deles eram os mesmos dos que conhecia. É alguma linguagem antiga dos primeiros dias da humanidade? Ansem pensou nisso. A linguagem universal da aliança veio de um certo país dos primeiros dias da humanidade. Porém, ela já tinha passado por vários ajustes. A maioria das pessoas não conheciam as linguagens mais antigas. Só que em algumas obras antigas, as linguagens mais antigas ainda podiam ser encontradas, e elas pareciam semelhantes aos caracteres no pergaminho. Que morto estranho! Ansem verificou o cadáver de novo. O morto parecia ter tido cerca de 30 a 40 anos. Podia estar ressecado, mas ele ainda conseguiu dizer que o cara era bonito quando estava vivo. Cara, você já morreu, então não tem mais uso para os seus pertences. Tenho certeza que prefere fazer um trabalho de caridade para um pobre coitado como eu. Ansem estendeu a mão para o cadáver. Não estranhava ver pessoas mortas, e não se importou de fazer algo assim. Mas o material se desfez em pó imediatamente, assim que Ansem tocou nas roupas do cadáver. Elas foram completamente destruídas quando foram tocadas por ele. De repente, não sobrou nada que o cadáver estava usando. Como é que essas roupas são tão velhas? Ansem fez uma pausa e olhou para a pessoa de novo. O cadáver estava nu agora, mas todo o seu corpo parecia sagrado. Ele examinou o corpo todo, e não encontrou nada além do pergaminho. Quem que era ele? Sem chance que veio dos tempos antigos, né? Até Ansem achou ridículo seu pensamento. A tecnologia era muito limitada nos tempos antigos. Era simplesmente impossível para alguém se teletransportar naquela época. Além do cadáver, não tinha mais nada sobrando. Em seguida, invocou a adaga do lobo ominoso e fez um buraco grande na parede de pedra.
Depois colocou o corpo lá dentro, tampou o buraco com pedras e disse: Vou fazer um lugar para descansar em paz, já que destruí as suas roupas. E sobre o pergaminho, bem, um morto não precisa disso. Vou levar comigo para dar uma olhada. Talvez eu descubra quem você era, aí posso pedir para sua família fazer um enterro adequado. Em seguida, olhou em volta. Não tinha outro lugar para ir além da caverna profunda. Ansem se aprofundou e tentou descer voando. Mas ainda não conseguiu ver o fundo da caverna depois de alguns quilômetros. Ele ficou com medo de ver a escuridão que parecia mais uma entrada ao inferno. Depois hesitou e percebeu que não era necessário se arriscar. Ansem voou para cima e voltou ao deserto sobrenatural pelo caminho que tinha pegado. Capítulo 393 – Rosnador Dourado de novo. Ansem passou mais 2 dias no deserto sobrenatural, mas não encontrou mais nenhuma criatura de linhagem sagrada. Ele foi para a área, onde a rainha raposa de linhagem sagrada costumava ficar, mas não conseguiu achar a criatura. Para a surpresa dele, o animal de estimação dele tinha completado a transformação. Super Rainha Minhoca Rochosa Dourada, animal de estimação, transformado e evoluído. Ansem ficou estarrecido ao ver que seu animal de estimação tinha completado a transformação. Seu corpo gigantesco ficou bem menor depois da transformação. Costumava ter o tamanho de um ônibus, mas diminuiu para o tamanho de um carro. A casca dourada agora ficou mais grossa. Além disso, cresceu 4 pares de garras que pareciam foices da morte. Na parte traseira do corpo, também desenvolveu uma cauda como a de um escorpião. E nas costas, 2 pares de asas douradas zumbiam como as de uma abelha, e eram tão rápidas que quase ficaram invisíveis. Ansem pensou na palavra ferocidade depois de ver a super rainha minhoca rochosa dourada. A minhoca estava completamente diferente do que costumava ser. Super animal de estimação. Evoluiu. Ansem ficou tão feliz, que não conseguiu nem organizar a frase. Ele teve esperanças, mas a chance era tão baixa que achou surreal, quando a sua esperança virou realidade. Ansem invocou a rainha minhoca rochosa dourada e não conseguiu resistir o riso, quando viu a aparência magnífica do seu animal de estimação. Super animal de estimação mais super armadura. Nada pode me impedir agora de maximizar os pontos de super gênio. Ele ficou muito orgulhoso. Não conseguia nem mesmo esperar para achar mais super criaturas para matar. Só que ainda era um problema encontrar super criaturas. Ao contrário do grupo estrelado que tinha uma rede de inteligente enorme, um grande capital e muita mão de obra, ou do Salão Marcial Ares, que tinha talentos em todos os abrigos, Ansem estava sozinho. Para encontrar uma super criatura, o único jeito era juntar informações fragmentadas das notícias na Skinner e na plataforma do Esquadrão Especial. Com a super rainha minhoca rochosa dourada, Ansem não queria mais encontrar criaturas de linhagem sagrada. Em vez disso, ele foi imediatamente ao abrigo blindado de aço a fim de encontrar uma super criatura, de modo que pudesse maximizar os pontos de super gênio mais rápido possível. Porém, antes de chegar lá, ele percebeu que tinha algo de errado. Muitas pessoas estavam fugindo do abrigo com um olhar aterrorizado. Alguns estavam até mesmo machucados. Ansem não ligaria muito se fosse só algumas pessoas. Porém, cada vez mais pessoas começaram a fugir do abrigo, o que era normal. Cara, o que aconteceu? Ansem parou alguém passando e perguntou. Uma criatura. Uma criatura atacou o abrigo, a pessoa disse assustada. Ansem ficou sem reação. Era comum uma criatura entrar num abrigo no segundo ou no terceiro santuário de Deus. Só que elas nem mesmo se aproximavam dos abrigos no primeiro santuário de Deus. Nunca tinha ouvido falar sobre algum incidente em que uma criatura atacou humanos no abrigo. Na verdade, achava que isso nunca aconteceu antes. Há quantas criaturas no abrigo? Ansem perguntou com pressa. Uma, o homem respondeu. Uma? Que criatura? Será que é uma super criatura?
As sobrancelhas dele estavam franzidas. O abrigo blindado de aço não era um abrigo fraco. Tinham muitas potências lá. Para uma criatura ter feito tantas pessoas fugir do abrigo, isso já provava a força dela. Um leão. Um leão dourado e gigante, a pessoa gaguejou. Essas palavras fizeram o coração do Ansem afundar. Leão dourado. Será que é o filhote rosnador dourado? Ansem foi mais rápido em direção ao abrigo blindado de aço. Quanto mais perto chegava do abrigo, via cada vez mais pessoas fugindo para longe do abrigo. Muitas pessoas estavam machucadas e chorando. Ele também viu muitas pessoas carregando cadáveres para longe de lá. Parecia que teve muitas vítimas, visto que ninguém imaginava que uma criatura atacaria um abrigo. Tinham muitas pessoas fracas também no abrigo. Se fosse mesmo uma super criatura, Ansem achava que eles não conseguiriam nem mesmo fugir. Ele cerrou os dentes e foi na direção contrária à multidão fugindo, estava entrando no abrigo blindado de aço. Ele viu de longe um leão dourado gigante furioso entre os edifícios do abrigo. Tinham várias pessoas fortes atacando, mas ninguém conseguiu parar o seu avanço. O leão dourado ainda estava matando com raiva. Rosnador dourado. Esse deve ser o filhote rosnador dourado. Ansem ficou surpreso e satisfeito ao ver o rosnador dourado crescido, que estava tão alto quanto um prédio de 2 andares. Ficou satisfeito por ter encontrado o filhote rosnador dourado de novo, já que agora tinha a habilidade de matar. A chegada dele foi simplesmente uma dádiva de Deus. Só que ficou surpreso com o quanto o rosnador dourado tinha crescido. Com o movimento da pata, ele podia destruir facilmente um quarto. Cada quarto era um espaço privado equipado com um dispositivo de teletransporte. Todo mundo era designado naturalmente para o seu quarto, quando entrava no primeiro santuário de Deus. Só os humanos dependiam completamente de si mesmos nos níveis superiores do santuário de Deus. Eles precisavam construir ou lutar pelo seu próprio abrigo, e, às vezes, até mesmo eram atacados no abrigo por criaturas. O coração dele palpitou mais forte, quando viu o rosnador dourado esmagando os edifícios e quartos, pois estava prestes a chegar ao seu quarto. Ansem não conseguiu pensar em mais nada, além do corvo arqueiro que estava alimentando, que não deveria ser revelado ao público, não importa o que acontecesse. O rosnador dourado pisou nos edifícios e nas pessoas, que ainda não tinham saído, parecia um dragão cruel. Estava se aproximando do quarto dele. Sem hesitar, Ansem invocou a super minhoca rochosa dourada junto com a super armadura de animal de estimação. Depois se metamorfoseou na rainha fada e invocou a adaga do lobo ominoso. Ele ficou de pé nas costas da rainha minhoca rochosa dourada, e avançou no rosnador dourado. Com as 4 asas zumbindo, a rainha minhoca rochosa dourada parecia uma criatura alienígena. Estava atacando o rosnador dourado com as suas 4 garras afiadas. Ansem estava de pé nas costas da rainha minhoca, seu cabelo dourado esvoaçava no ar e sua coroa rubi brilhando com a luz do sol. Com a adaga do lobo ominoso na mão, ele fixou seu olhar no rosnador dourado. Capítulo 394 – Amassando sozinho. Edifícios destruídos e corpos todos destruídos estavam em todo lugar. As pessoas estavam chorando e gritando. Tinham se juntado para a batalha todos aqueles que ainda podiam lutar, não importando de qual gangue era. Ninguém queria ver o abrigo blindado de aço destruído. Tudo ficaria difícil no santuário de Deus, se perdessem o próprio quarto, que era um lugar seguro. Especialmente para as grandes gangues e os comerciantes, perder os quartos significava a perda de um depósito seguro ou um espaço de transações, o que seria um dano enorme. Muitos itens preciosos estavam guardados nos quartos. Se eles fossem destruídos pelo rosnador dourado, muitas pessoas ficariam pobres da noite para o dia. Como uma chuva, inúmeras flechas atingiram a criatura, mas nenhuma delas feriu o rosnador dourado. Mas os ataques eram mais como cosquinha para a criatura. Até mesmo Menguinho,
que era um dos melhores lutadores do primeiro santuário de Deus, não conseguiu nem mesmo ferir o rosnador dourado com uma arma de linhagem sagrada. Quando centenas de armas diferentes acertavam a criatura, ela só sacudia o corpo para se livrar das armas e dos inimigos. O rosnador dourado era como um monstro, que veio do inferno, estava destruindo e esmagando tudo no caminho. Qualquer um, que entrava no caminho da pata dela, virava uma poça de sangue imediatamente. Era tanto sangue que já estava fluindo e virando um rio. Parecia que o apocalipse chegou no abrigo blindado de aço. Com os gritos e rugidos, qualquer um teria calafrios mesmo que fosse meio-dia. Recuem! Recuem! Minguim ordenou que todos recuassem. Não era porque não queria arrumar mais tempo para os mercantis e novatos, que não tinham muita habilidade para lutar, mas sim porque não aguentava mais continuar lutando. Num curto período de tempo, a gangue do punho já tinha perdido alguns dos membros principais. A situação da gangue blindada de aço e dos discípulos não estava nem um pouco melhor do que a situação da gangue do punho. Na verdade, a gangue blindada de aço foi a que teve mais perdas. A maioria dos membros dessa gangue eram estudantes de escolas militares. A educação recebida por eles encorajava mais o autossacrifício. Porém, toda essa coragem era inútil na frente do rosnador dourado. A quantidade de sangue derramada fez as pessoas tremerem de medo, e as mortes trouxeram o desespero. E no momento, mesmo que a gangue blindada de aço quisesse recuar, seria tarde demais, por causa da velocidade avassaladora da criatura. O corpo gigante dela não afetava a velocidade. Assim, mais nenhum deles conseguiria fugir, se ninguém distraísse a criatura. A gangue blindada de aço tinha virado a última linha de defesa. Quando os membros ficaram mais desesperados e começaram a pensar em fazer ataques suicidas, viram de repente o leão dourado assassino parar. Todo mundo ficou chocado. O leão dourado levantou a cabeça, encarou o céu, e depois surgiu uma raiva no seu rosto. O que diabos deixou essa criatura assustadora com raiva? Todos seguiram o olhar da criatura e ficaram estarrecidos. Um monstro com armadura de jade caiu do céu. A criatura era muito menor do que o leão dourado, mas parecia mais cruel. Tinha um homem em pé nas costas da criatura com armadura. Esse homem era loiro e usava uma armadura vermelha, parecia até o deus Apolo. Ansem. Muitas pessoas que conheciam o recém-chegado gritaram reflexivamente. Enquanto as pessoas foram pegas de surpresa, o leão dourado rugiu do nada e pulou no ar, estava se jogando na rainha minhoca rochosa dourada. Ansem sabia que foi reconhecido pela criatura, depois que viu o olhar feroz dela. Os olhos do leão estavam preenchidos de ódio. Ele sabia que a criatura veio para acabar com a raça dele. Vamos acabar com tudo aqui agora. Com a adaga do lobo ominoso na mão, ele encarou o rosnador dourado. Bum! A criatura se chocou com a rainha minhoca rochosa dourada transformada. Ela tinha aproximadamente 1/10 do tamanho do rosnador dourado, mas, ainda assim, não recuou com o impacto. As 8 garras afiadas cravaram bem fundo na pele do inimigo. Roar! O rosnador dourado gritou de dor e rugiu. Depois sua pata atingiu a rainha minhoca rochosa dourada, que acabou sendo enviada voando, o que fez com que vários edifícios desabassem. No momento em que a pata da criatura atingiu a rainha minhoca rochosa dourada, o coração do Ansem acelerou muito como um motor ativo, quase pulando para fora do seu peito. Energia e sangue invadiram rapidamente o corpo dele, isso fez com que queimasse com uma energia explosiva. A adaga do lobo ominoso quase se tornou uma com Ansem, e foi em direção ao olho do rosnador dourado. Da última vez, não conseguiu nem mesmo ferir os olhos do filhote rosnador dourado. Só que Ansem estava muito mais forte agora. Com a super adaga do lobo ominoso na mão, ele já não era mais o mesmo de antes. A adaga perfurou com força o olho do rosnador dourado, e ficou cravada como se estivesse perfurando borracha. Ansem usou tudo o que tinha para tentar puxar a adaga de volta. Roar! Enquanto sangrava, o rosnador dourado rugiu,
e tentou acertar o inimigo com a pata dianteira. No momento em que tinha perfurado o olho da criatura, já tinha chutado o rosto do rosnador dourado para recuar. Em seguida foi para o ar, e a rainha minhoca se jogou abaixo dos pés dele, a fim de ajudar o mestre a se esquivar da pata do inimigo. Mesmo com o olho sangrando, o outro ainda mostrava um ódio intenso. Com um rugido, tentou acertar rapidamente Ansem e a rainha minhoca rochosa dourada a uma velocidade incrível. Mas Ansem parecia indiferente. Ele pisou nas costas do seu animal de estimação, esquivou-se da pata e tentou perfurar o outro olho da criatura. Quando o rosnador dourado tentou mudar a direção da sua pata para acertar Ansem, a rainha minhoca rochosa dourada já tinha cravado as garras na pata do leão, depois sua cauda perfurou o pelo do inimigo, fazendo com que o rosnador dourado rugisse de dor. Ansem, que tinha se jogado no leão, perfurou o outro olho do leão dourado. Em seguida, sangue coloriu subitamente o olho dourado de vermelho. Roar! Depois de rugir continuamente, o rosnador dourado correu fugindo em uma direção, enquanto derrubava incontáveis edifícios no caminho. Por fim, acabou escapando do abrigo e fugindo. Gritos contidos de alegria irromperam do abrigo, quando viram o rosnador dourado fugindo que nem um gatinho amedrontado. Muitos estavam gritando o nome do Ansem. Só que não tinha tempo para responder. Ele ficou de pé nas costas da rainha minhoca rochosa dourada, e perseguiu rapidamente o rosnador dourado. Desta vez, não deixaria a criatura se safar. Capítulo 395 Super Carne. Mate-ela! Vários humanos estavam gritando muito alto, desejando que fossem capazes de ajudar Ansem a matar o rosnador dourado. Eles nunca tinham passado por uma experiência tão cruel no primeiro santuário de Deus. Ficaram furiosos com tanto sangue de amigos e familiares derramado. Com as 4 asas zumbindo, a rainha minhoca rochosa dourada perseguiu o rosnador dourado. Quando estava prestes a alcançar o leão, Ansem desacelerou um pouco de propósito, pois não queria que ninguém visse o rosnador dourado sendo morto. Já que estava se perguntando se ela desaparecia como as outras supercriaturas, o que seria muito suspeito aos olhos dos outros. Ansem estava confiante que conseguiria matar o rosnador dourado no momento. Tudo o que precisava fazer era esperar até que a criatura corresse para algum local desolado, só então faria um movimento. Por estar cego, o rosnador dourado não sabia mais para qual direção estava indo. Seus olhos estavam sangrando, mas o sangue estava voltando para dentro das feridas. Parecia que estava se curando. Bang bang! Todos os pedregulhos e árvores foram destruídos e derrubadas pelo rosnador dourado. Finalmente, a criatura acabou entrando no pântano sombrio. Vai mais fundo! Ansem ficou satisfeito com o fato que a criatura tinha entrado no lugar que menos gente ia, criando, assim, a oportunidade perfeita para matar. Depois de seguir o rosnador dourado até o pântano sombrio com as asas, ele viu todas as criaturas no caminho do leão sendo mortas ou pisoteadas. O nível de aptidão física de uma super criatura era maior do que qualquer outra criatura. Mesmo quando tinha ficado cega, ninguém conseguiria ferir, a menos que tivesse uma arma de alma de besta super. Depois de ver o rosnador dourado se aprofundando mais no pântano sombrio, onde não tinha ninguém por perto, Ansem não hesitou mais e incitou a rainha minhoca rochosa dourada para alcançar o alvo cego. Com as 4 asas zumbindo, a rainha minhoca rochosa dourada estrangulou o rosnador dourado com a cauda farpada. A cauda perfurou o pescoço da criatura, que começou a sangrar. Ao mesmo tempo, as 8 garras afiadas da rainha minhoca rochosa prenderam a cabeça do rosnador dourado no chão, elas tinham perfurado o crânio. O rosnador dourado rugiu em desespero, e tentou acertar a rainha minhoca rochosa dourada com a pata. Porém, só fez alguns sons de impacto metálico. Ansem invocou as asas da besta de penas negras, pairou no ar e observou o animal de estimação lutando contra o rosnador dourado. Um super animal de estimação com uma super armadura era quase invencível. Até mesmo o rosnador dourado não conseguiu ferir a rainha minhoca rochosa dourada. Em vez disso,
ele que foi caçado pela rainha minhoca e atacado pelas 8 garras. Os pelos dourados do leão foram cortados pelas garras, e as cicatrizes de sangue se cruzavam no seu rosto. Era um estado miserável. Vamos acabar com isso aqui! Depois de ver que a rainha minhoca rochosa dourada não conseguia mesmo matar o rosnador dourado, Ansem segurou a adaga e foi em direção ao estômago do alvo. Na mão dele, a adaga do lobo ominoso fez um corte de uns 10 metros de comprimento no estômago do rosnador dourado. Em seguida, sangue dourado jorrou como uma fonte, que estava misturado com partes de órgãos internos. Roar! O rosnador dourado rugiu, acenou as patas e tentou matar o inimigo. Só que não conseguia mais dizer onde o inimigo estava. O rosnador dourado foi ficando fraco rapidamente, conforme perdia mais sangue. Ansem pulou em cima na cabeça dele, e apunhalou a adaga no cérebro, acelerando, assim, a morte da criatura. Afinal de contas, o rosnador dourado não tinha crescido ainda ao nível da sua mãe. Estava só no mesmo nível do lobo ominoso. Estando ainda muito fraco comparado ao invencível rosnador dourado gigante. Se o rosnador dourado se tornasse tão forte como a mãe, Ansem temia que todo o abrigo blindado de aço seria destruído pela criatura. Nesse caso, não podia garantir que era capaz de impedir isso. Rosnador dourado, super criatura foi morta. A alma de besta do rosnador dourado foi obtida. A essência de vida está disponível. A carne é comestível. Ansem ficou confuso ao ver o rosnador dourado morto. Desta vez, a voz era diferente de antes. E ainda ficou muito feliz por obter a alma de besta do rosnador dourado. Porém, foi a primeira vez que o corpo de uma super criatura não desapareceu, depois de matar. Além disso, a voz sempre dizia que a carne não era comestível, mas, desta vez, disse algo diferente. Se a carne fosse mesmo comestível, Ansem se perguntou o motivo da voz não ter dito que podia dar pontos de super gene. Resumindo, o conteúdo da voz estava estranho. Em seguida, observou o cadáver da criatura com as sobrancelhas franzidas. O rosnador dourado é diferente das outras criaturas. Mas Ansem se esqueceu rapidamente desse assunto. Ficou feliz por ter obtido a alma de besta super, a essência de vida e até mesmo a carne do rosnador dourado. Até mesmo ficou surpreso com a sua sorte. Até tinha pensado que não teria mais sorte, por ter sido tão sortudo recentemente. Só que ainda ganhou a alma de besta, e até mesmo obteve o corpo de uma super criatura. Assim, não perdeu mais tempo hesitando. Dissecou rapidamente o corpo do rosnador dourado com a adaga do lobo ominoso, estava procurando pela essência de vida. Ansem quase cortou todo o corpo até encontrar o cristal dourado no crânio. Era muito menor que o cristal da mãe, mas ainda tinha o tamanho de uma bola de basquete. Ansem lambeu rapidamente o cristal. Enquanto bebia o líquido dourado, sentia todo o corpo pegando fogo. Força foi instilada nas suas células, tornando, assim, todo o seu corpo mais forte. Essência de vida do rosnador dourado foi consumida. Um ponto de super gene foi obtido. Depois de ouvir a voz na sua cabeça, Ansem quase riu de alegria. Até começou a lamber o cristal mais rápido. Depois de ouvir a voz dizendo que obteve mais pontos de super gene, Ansem sentiu que estava no topo do mundo. A essência de vida do rosnador dourado deu mais 8 pontos de super gene para Ansem. Agora tinha 60 pontos de super gene. Depois de terminar de consumir a essência de vida, Ansem ficou mais feliz do que o normal. Em seguida, encarou a carne do rosnador dourado. Como a carne é comestível, acredito que deve me dar mais pontos de super gene. O corpo dessa criatura é tão grande que até quero saber quando é que vou terminar de comer. Ansem ficou preocupado, depois de cortar o rosnador dourado em pedaços. Cada pedaço na sua frente era até mesmo maior que ele mesmo. Até se perguntou como conseguiria comer tudo. Vamos experimentar primeiro. Ansem pegou um pedaço macio e retirou uma fatia fina.
Sem tempo para cozinhar, decidiu mesmo comer cru. Capítulo 396. Assediado por um animal de estimação. Infelizmente, logo Ansem descobriu que a carne continuou dura como sempre. Tentou mastigar e teve a sensação que estava mordendo borracha. Não tinha como seu dente conseguir mastigar a carne. No fim, Ansem só decidiu engolir direto a carne, já que era muito fina. Porém, nada aconteceu quando engoliu. Mesmo que este pedaço de carne não desse nenhum ponto de higiene, ainda devia conseguir ouvir a voz dizendo que não obteve ponto de higiene. Porém, não ouviu nada depois de engolir. Que cacete! Ansem ficou muito chateado. No fim, hesitou e invocou o anjo sagrado. Tinha se perguntado se ela podia comer. A carne seria inútil, se ela não conseguisse comer. O anjo sagrado ficou muito feliz depois de ver a carne do rosnador dourado, e se jogou nela. Depois engoliu um pedaço assim que pegou. A carne, que Ansem não conseguiu nem mesmo mastigar, foi rasgada em pedaços pelos dentes do anjo sagrado. Todos os animais de estimação podem vencer competições de comer. Ansem ficou estarrecido com o jeito que ela comia. Num instante, a garotinha já tinha engolido um pedaço de carne maior do que o próprio Ansem. Ele até teve dúvidas como a barriga dela estava cabendo tanta carne. Porém, o anjo sagrado não mostrou sinais de parar. Ela pegou rapidamente outro pedaço de carne e começou a comer. Ansem viu a garotinha começando a crescer, depois que comeu a carne do rosnador dourado. O cabelo dela ficou mais longo e os peitos maiores. As pernas ficaram mais longas e um par de asas brancas começou a crescer nas costas dela. Ansem percebeu que a garotinha estava parecendo mais com a criatura que costumava ser. Suas asas ficaram maiores e seu corpo com mais curvas. Uma armadura de jade também começou a se formar no corpo dela. Anjo sagrado! Ela virou mesmo um anjo sagrado. Ansem ficou estarrecido e sem palavras. Depois de comer uma pequena parte da carne do rosnador dourado, a garotinha virou uma mulher. Só que as mudanças ainda não tinham acabado. O anjo sagrado ainda estava devorando fervorosamente a carne. Conforme comia, a figura dela começou a mudar de novo. Os cabelos loiros dela ficaram mais transparentes, e a armadura branca ficou dourada, e até mesmo os olhos e a auréola ficaram com uma cor dourada pura. O anjo sagrado virou agora uma deusa elegante, que estava cercada por uma aura sagrada. Depois de comer toda a carne do rosnador dourado, o anjo sagrado se virou e caminhou até Ansem. Ela se aproximou dele até os seus rostos ficarem próximos. Depois de observar o rosto magnífico, porém indiferente, do anjo bonito, Ansem se perguntou o que ela queria fazer. De repente, o anjo sagrado segurou o rosto dele com as duas mãos, e cobriu a boca dele com os lábios dela. Que diabos! Fui assediado por um animal de estimação. Ansem arregalou os olhos, e ainda não conseguiu acreditar. Enquanto tinha sentimentos confusos, sentiu subitamente uma sucção da boca do anjo sagrado. Ela sugou o pedaço de carne do estômago dele que ele acabou de engolir. O anjo sagrado soltou Ansem e engoliu o pedaço de carne, e isso até fez parecer que ficou mais misteriosa e bonita. A evolução do anjo sagrado está completa. Em seguida, ouviu uma voz na sua mente. Até ficou chocado depois de ver os dados dela. Anjo sagrado, super animal de estimação, ainda pode evoluir. Ansem conseguiu entender o fato que o anjo sagrado tinha evoluído para uma super criatura, depois de comer a carne do rosnador dourado. Só que o sistema disse que ela ainda podia evoluir, mesmo já virando um super animal de estimação, o que estava além da compreensão dele. Ansem nunca ouviu falar que uma alma de besta de animal de estimação podia evoluir 2 vezes. Além disso, um super animal de estimação devia estar no topo do primeiro santuário de Deus. O que ela viraria se ainda podia evoluir? Depois de ver a garota inocente parada na sua frente, Ansem não sabia o que pensar. Depois de terminar a evolução,
O anjo sagrado saiu do estado transformado e virou uma garotinha de novo. Agora estava olhando para Ansem com os olhos arregalados. Ansem ficou chocado. Falando tecnicamente, um animal de estimação não devia ter controle para decidir o próprio estado. Alguns animais de estimação mais inteligentes podiam reagir automaticamente numa emergência, o que também era raro e limitado. Sair sozinho do estado transformado como um anjo sagrado estava simplesmente além da capacidade de um animal de estimação. Ansem olhou pensando para o anjo sagrado com as sobrancelhas franzidas, e desfez a invocação. Felizmente, a alma de besta não resistiu. Que estranho! Acho que deve ser por causa do rosnador dourado. Todas as outras super criaturas desaparecem depois que morrem, e ele ainda tinha uma carne comestível. Deve ter alguns mistérios. Ansem não fazia nenhuma ideia. Asterisco, asterisco, asterisco. No abrigo blindado de aço, todo mundo estava falando sobre a criatura e Ansem. Eles nunca ouviram falar sobre uma criatura atacando um abrigo no primeiro santuário de Deus. Muitas pessoas ficaram gratas a ele por ter afugentado a criatura. Várias pessoas desse abrigo postaram nas Kines sobre o ocorrido, o que gerou muita atenção. Os abrigos do primeiro santuário de Deus não foram criados por humanos, pelo contrário, era algo que fazia parte do sistema do santuário de Deus. Nunca uma criatura teve coragem de se aproximar de um abrigo antes, mas agora uma atacou um abrigo do nada, então foi naturalmente uma notícia de última hora. Ningui também leu sobre o incidente. Não tinha nenhuma imagem ou vídeo, mas prestou muita atenção nisso, especialmente a parte sobre Ansem. Depois de um longo tempo, Ningui saiu da internet e perguntou para um senhor, que parecia um mordomo: está todo mundo pronto? Sim, jovem mestre. Todos estão prontos, mas o senhor vai mesmo fazer isso? O senhor perguntou. Não podemos tocar em alguém do esquadrão especial, especialmente alguém que tem conexões com os Kins. Se quisermos mesmo capturar ele, só podemos fazer isso no santuário de Deus. Ningui disse casualmente. Mas, jovem mestre, o senhor não precisa ir pessoalmente, o senhor falou cheio de preocupações. Ele não é uma pessoa comum. Ningui disse com calma e foi até o dispositivo de teletransporte. Capítulo 397 – Descoberta chocante. Ningui caminhou lentamente até o líquido frio da piscina de evolução. A princípio, não pretendia evoluir por agora. Sem falar que devia sair do primeiro santuário de Deus em pouco tempo, assim que terminasse a evolução, caso contrário, seu corpo sofreria danos permanentes. Porém, Ningui ainda escolheu evoluir agora. Tinha tantas dúvidas sobre Ansem, que achou que valia a pena evoluir agora. Tinha convocado 13 evoluídos com os pontos de gene sagrado maximizados, que trabalhavam para o grupo estrelado em abrigos diferentes. Ainda assim, Ningui escolheu evoluir também. Ele queria que Ansem não tivesse nenhuma chance de sobrevivência. Só podia confiar em si mesmo para esse tipo de missão. O grupo estrelado era poderoso, mas não queriam mexer com o esquadrão especial, a menos que fosse necessário, especialmente se Ansem trabalhasse para Qin Shuan. Ningui não podia fazer nada com ele na aliança, então tinha que agir no santuário de Deus. Na piscina de evolução, o corpo dele estava passando por mudanças significativas. Os outros só sabiam sobre o Filho do Céu, mas pouquíssimas sabiam que Ningui era o mais talentoso da sua geração dos Nins. Não tinha melhor a saúde, mas foi o único que praticou as técnicas de espada da família com sucesso. Antes do santuário de Deus ser descoberto, um ancestral dos Nins foi um dos poucos que dominou uma técnica de espada. A técnica deles era conhecida como Ki, que era considerada uma escola famosa nos tempos antigos. Desde que descobriram o santuário de Deus, a técnica Ki foi adaptada para uma arte de pergênie e ficou ainda mais forte. Só que ele não pensava assim. A arte de pergênie era forte, mas Ningui acreditava que sua família nunca encontrou outro mestre de espada como seu avô, Ning Chei, desde a invenção da arte de pergênie.
Quando Ningyu só era um garotinho e tinha acabado de começar a aprender a usar espada, ainda decidiu abandonar a arte de pergene forte e insistiu em praticar a técnica de espada antiga. Quando tinha acabado de começar, as técnicas nem se comparavam às artes de pergene modernas, mas Ningyu não questionou sua própria decisão. Há 2 anos, ele finalmente praticou com sucesso a técnica de espada antiga e entendeu a essência. Por fim, descobriu a quão ridícula era a adaptação. A princípio, ele pensou que ninguém no primeiro santuário de Deus seria um oponente digno para ter que usar a técnica de espada Ki. Mas o seu pensamento mudou completamente depois de conhecer Ansem. Ningyu tinha muitas dúvidas sobre ele. Se Ansem já era mesmo um evoluído quando se conheceram, então já tinha ficado no primeiro santuário de Deus por muito tempo, o que já deveria ter prejudicado o corpo dele. Ninguém seria tão burro. Se não era um evoluído na época, então já tinha força que superava qualquer não evoluído. Então Ningyu só conseguiu pensar numa possibilidade, que era que Ansem já tinha adquirido pontos de super gene. Ele até suspeitou que a adaga dele era uma alma de besta superior a uma de linhagem sagrada. Caso contrário, como poderia ser tão cortante? Só que Ningyu não ousou comentar isso com ninguém. Ele não era a única pessoa que estava perseguindo os super genes, e os Nins não eram a única família que sabiam sobre isso. Então não queria que mais ninguém soubesse sobre Ansem, caso contrário, teria ainda menos chances. Portanto, Ningyu só podia depender de si mesmo, mesmo que fosse ao custo de sair do primeiro santuário de Deus mais cedo. Ele tinha que descobrir o segredo do Ansem. Então não queria que nenhum contratempo acontecesse. Portanto, usou todas as suas conexões para reunir 13 lutadores avançados, que estavam prestes a maximizar os pontos de gene sagrado, ajudando a completar a contagem de pontos de gene, e fazendo com que todos evoluíssem. Ningyu estava preparando tudo, foi por isso que não fez um movimento antes contra Ansem. O que ele estava esperando era por essa oportunidade. Depois de ler sobre as notícias que ele derrotou o Leão Dourado, Ningyu teve ainda mais certeza que seu alvo já tinha adquirido um poder além dos genes sagrados. Enquanto isso, Ansem estava babando diante do Rosnador Dourado no 7º armazém. A alma de besta do Rosnador Dourado era uma montaria. A super montaria não só tinha uma velocidade incrível, como também tinha um tamanho ajustável. Ao comando dele, o Rosnador Dourado podia ficar tão grande quanto uma colina pequena, e tão pequeno quanto um elefante. Além disso, o Rosnador Dourado tinha um corpo resistente e uma capacidade incrível de suportar pesos, o que era excelente para uma montaria. Ele até se perguntou se sua montaria tinha outras habilidades, o que não tinha certeza até agora. Ansem se sentiu incrível ao montar no Rosnador Dourado no seu menor tamanho no armazém. Montar era tão confortável como se estivesse numa aeronave particular de luxo, mesmo que a montaria estivesse correndo na velocidade máxima. Isso que é uma montaria para atrair garotas! Ele ficou muito animado. Talvez até pudesse levar Ji Yanran para algum passeio no Rosnador Dourado algum dia, e até mesmo podiam fazer algumas coisas indecentes. Será que tem um nome para fazer essas coisas nas costas do leão? Ansem se perguntou disso. Depois de experimentar por um tempo, desinvocou o Rosnador Dourado e começou a procurar por informações na esquina usando o cone. Depois de achar o que precisava, Ansem abriu o pergaminho, que achou na caverna, escaneou com o cone, e a máquina traduziu os caracteres para a linguagem moderna usando o dispositivo. Era verdade, os caracteres eram mesmo de alguma língua antiga, que foi facilmente traduzida para a língua moderna. Logo, Ansem verificou com cuidado o conteúdo. No início, estava muito relaxado, enquanto só tentava determinar de onde o homem veio. Só que seu rosto ficou sombrio depois de um tempo. Em pouco tempo, ficou chocado. No fim, não conseguiu nem mesmo fechar a boca. Ele não conseguia acreditar que era verdade, o que estava escrito no pergaminho. Deve ser alguma trollagem. Como diabos isso é possível? Ele ficou estarrecido depois de ler o conteúdo. Porém, talvez fosse verdade,
depois de pensar no estilo estranho do cadáver. Isso seria uma bomba em toda a aliança, se for mesmo verdade. Vai completamente contra o que sabemos até agora. Ansem não conseguiu ficar calmo, depois de ler o texto traduzido. De acordo com a tradução, o dono do pergaminho era Kaa, que era o homem morto, e ele veio dos tempos antigos, quando o aço frio era o único material de arma. Eles não tinham nem mesmo eletricidade, muito menos dispositivos de teletransporte. Um homem daquela época conseguiu se teletransportar para o santuário de Deus usando só o corpo, o que era difícil de acreditar. Capítulo 398, Sutra Dongguan. A última parte do pergaminho era uma declaração do escritor. De acordo com o que escreveu, ele era um taoísta, que se autodenominava Dongguan. Era o líder de uma organização chamada de Xuamen. Comprometeu-se com o taoísmo, e acabou alcançado o estado, em que podia atravessar o vácuo. Só que depois que atravessou o vácuo, Dongguan descobriu que não alcançou o céu. O céu que tinha alcançado era diferente do que tinha imaginado. Ele tinha aparecido num mundo diferente, em que tudo estava além da sua compreensão. Infelizmente, Dongguan teve sucesso em atravessar o vácuo, mas seu corpo foi gravemente danificado pela viagem. Logo depois de alcançar este mundo, ele escreveu tudo no pergaminho e morreu. Ansem achou essa história um absurdo. Usar o próprio corpo para atravessar o vácuo e se teletransportar para o santuário de Deus requeria um físico incrível. Até mesmo os semideus dos tempos atuais não conseguiam fazer isso. Ansem achou que isso era um conto de fada. A primeira parte do pergaminho era uma arte marcial taoísta conhecida como Sutra Dongguan. De acordo com o próprio Dongguan, esse era o trabalho da sua vida, e a invenção se baseava numa arte marcial taoísta. Foi com o Sutra Dongguan que Dongguan alcançou o estado de atravessar o vácuo e parar no santuário de Deus. Quando viajou através do vácuo, quase tudo que estava vestindo foi destruído, incluindo uma peça de tesouro, que estava vestido, que era conhecida como capa de penas. Só o Sutra Dongguan feito de seda nula ficou intacto. E se for verdade? Se Dongguan disse a verdade, então o Sutra Dongguan deve ser até mesmo melhor do que as artes de hipergene dos semideuses. Ansem leu o Sutra Dongguan com ceticismo. Parecia que o sutra era muito difícil para a máquina traduzir. Ele não conseguiu entender o texto traduzido e ficou confuso. Em relação a conteúdos genéricos, a tradução de máquina era muito boa. Só que deixava tudo errado e bagunçado quando se tratava de um sutra. Acho que não vai ter como traduzir o Sutra Dongguan usando uma máquina. Vou ter que aprender a língua antiga sozinho. Ansem traduziu o texto palavra por palavra, mas encontrou tantos ideogramas com múltiplos significados, que não conseguiu determinar o significado verdadeiro. Até mesmo descobriu que não conseguia entender o sutra, mesmo que soubesse o significado de cada ideograma individualmente. Por fim, Ansem finalmente entendeu o motivo da máquina ter falhado na tarefa. Para uma língua antiga como essa, era essencial que o leitor tivesse conhecimento de uma determinada área antes de ler. Ansem até conseguiu adivinhar o significado de uma coisa ou outra, mas não teve coragem de praticar o que adivinhou. Então teve que deixar o Sutra Dongguan de lado, e começar a estudar os materiais do Departamento de Línguas Antigas do Falcão Preto. Levava tempo para aprender uma linguagem antiga, e era algo que não dava para fazer na pressa. Depois de descansar por 2 dias, Ansem começou a planejar a transferência das almas de besta do dólar para sua própria identidade. Su Xiaoqiao, que agora tinha virado líder de equipe do Na Mosca, estava caçando uma criatura mutante com um grupo. De repente, alguém avançou de uma floresta na frente dele e cortou a criatura mutante ao meio. Que diabos! Como tem a coragem de roubar a minha criatura? Está cansado de viver? Su Xiaoqiao ficou furioso. Mas depois de ver quem era, parou rapidamente e encarou com os olhos arregalados. Dólar, você não evoluiu ainda? Vou já. Então quero vender todas as minhas almas de besta e preciso da sua ajuda. Dólar falou isso e transferiu todas as almas de besta e equipamento para Su Xiaoqiao.
Depois de ouvir a voz dizendo que ganhou a alma de besta de linhagem sagrada uma após a outra, Su Xiaoqiao ficou completamente estarrecido. Quando Ansem estava prestes a sair, ele se aproximou dele e exclamou: Dólar, não tem medo que eu fique com todas as almas de besta? Não, não tenho. Ansem disse casualmente sem se virar. Su Xiaoqiao perguntou rapidamente: Você ainda não nomeou um preço? E onde devo te encontrar depois que vender? Faça um leilão. Só quero licença de classe S do nível evoluído. Pode deixar que eu te encontro. Ansem falou e desapareceu nas montanhas. Claro, ele não tinha medo que essa pessoa ficasse com as almas de besta. Afinal de contas, Su Xiaoqiao estava trabalhando para a gangue blindada de aço, e Ansem sabia tudo sobre ele. As almas de besta são boas. Bem, tem até mesmo um animal de estimação de linhagem sagrada. Ele tirou a armadura, mas ainda estava cobrindo o rosto e não consegui ver a aparência. Que pena! Su Xiaoqiao mordeu os lábios e lamentou. Chefe, ele era mesmo o dólar? Por que ele te pediu para fazer um leilão por ele? Qual a relação de vocês dois? E que almas de besta ele te deu? Su Xiaoqiao não tinha se recuperado completamente do choque, então não conseguiu responder isso. Em pouco tempo, as notícias se espalharam que Dólar pediu para Su Xiaoqiao fazer um leilão das suas almas de besta no abrigo blindado de aço. Muitas pessoas ficaram estarrecidas. Ninguém sabia que o Dólar ainda estava no primeiro santuário de Deus, e ninguém podia prever que as almas de besta iriam à venda. Muitas pessoas investigaram Su Xiaoqiao, e tiveram certeza que ele não podia ser o Dólar. Atualmente, Ninghui já tinha chegado ao abrigo blindado de aço atrás de Ansem. Quando ouviu as notícias, ele também procurou as informações do Su Xiaoqiao e também chegou à mesma conclusão que os outros. Jovem mestre, Su Xiaoqiao vai fazer um leilão amanhã. Vamos participar? Liu Lin perguntou. As almas de besta de linhagem sagrada do Dólar eram muito famosas e cobiçadas por muitos. Ninghui ficou imerso nos seus pensamentos. Em seguida, murmurou: Dólar. Os dois. Busquem todas as informações que conseguirem reunir dos dois. Jovem mestre, o senhor acha que Ansem é o Dólar? Liu Lin ficou atordoado. Vamos saber a resposta para isso em breve. Se preparem para o leilão. Ninghui disse com calma. De vez em quando, a gangue blindada de aço organizava um leilão. Então era muito fácil para Su Xiaoqiao conduzir outro com o pessoal treinado. No dia do leilão, quase todos com o mesmo status do abrigo blindado de aço apareceram. Ninghui e Liu Lin estavam cobrindo os rostos, enquanto observavam a multidão. O olhar dele se fixou em Ansem, parecia que estava tentando analisar o olhar dele. Capítulo 399 – Um leilão insano. Os 4 itens que Ansem deu para Su Xiaoqiao eram a lança giratória, Meuto, assassino sanguinário e a armadura do besouro preto, todos de linhagem sagrada. Muitas pessoas sabiam que Ansem tinha dado o disparo final no dragão de asas roxas, e que tinha afirmado que não obteve a alma de besta. Foi por isso que Ansem não deu o par de asas para Su Xiaoqiao. Antes do leilão começar, Ansem percebeu que estava sendo observado. Mas resistiu à tentação de olhar para trás. Quando Qin chegou para cumprimentar, Ansem se levantou e olhou casualmente para trás. Ninghui também está aqui. Ele cumprimentou Qin, como se nada tivesse acontecido, mas ficou um pouco surpreso. Ele estava usando uma armadura de alma de besta e não dava para ver o rosto dele, mas Ansem ficou com uma impressão tão profunda dele, que ainda reconheceu. Ele me reconheceu. Ninghui falou com calma. Sério? Liu Lin olhou todo cético para Ansem, que estava conversando com Qin. Ele só olhou de relances, e nem mesmo olhou uma segunda vez. Como Ninghui estava usando uma armadura, Liu Lin não conseguiu acreditar que Ansem ainda conseguiu reconhecer. Além disso, ele nem mesmo mudou a expressão quando olhou, dado como estava calmo. Ninghui sorriu e não disse mais nada. Porém,
Ainda desinvocou a armadura de alma de besta e revelou o rosto. Ningyu está provavelmente aqui para me matar. Ansem pensou depois de se sentar de novo. Só que não sabia qual era o plano do inimigo. Estavam no abrigo blindado de aço, que era a casa dele. Ningyu vai atacar em público? Depois que o leilão começou, Ansem não conseguiu fechar a boca. Seu plano inicial era comprar todas as almas de besta para si. Era o dinheiro dele de qualquer jeito. Su Xiaoqiao só ficaria com uma pequena parte. Porém, não esperava que os preços fossem subir tanto. Até mesmo a armadura do Besouro Preto, que tinha o menor valor, já estava valendo 5 licenças de classe S do nível evoluído e estava subindo mais. King, ficou louco? Uma armadura de linhagem sagrada é preciosa, mas não acho que vale tanto. Quando King licitou 8 licenças de classe S do nível evoluído, Ansem pensou que seu amigo tinha perdido a cabeça. Haha, mano, é bem mais do que só uma armadura de linhagem sagrada. Ela é a assinatura do dólar, e só o seu nome vale tanto assim. Muitas pessoas ao redor dele pareciam concordar, especialmente Haiyun, que estava gastando licença de classe S como água. Todo mundo ficou em silêncio, quando ele licitou 10 licenças. Ansem ficou confuso e pensou, 10 licenças de classe S do nível evoluído? Isso deve custar bilhões de dólares, mas a armadura de linhagem sagrada provavelmente só vale de 200 a 300 milhões. No início, Ansem queria comprar de volta suas próprias almas de besta, mas começou a hesitar. Licenças de classe S eram itens raros, que dificilmente podiam ser compradas. Mesmo que não tivesse nenhum uso para elas, sempre poderia trocar por almas de besta no segundo santuário de Deus. 10 licenças chegavam a um preço que Ansem não podia recusar. Então desistiu da ideia de recuperar a armadura do Besouro Preto, e decidiu deixar Haiyun comprar. A licitação do assassino sanguinário foi ainda mais intensa. Haiyun subiu o preço para 15 licenças sem nem piscar. Ansem sentiu que o que estava acontecendo estava além da sua compreensão. Até duvidou que as licenças de classe S estavam perdendo valor. Haiyun, essas almas de besta valem mesmo a pena? Ansem perguntou para ele. Elas são do dólar, então são únicas. Ele ficou muito feliz por ter ganhado a licitação do assassino sanguinário. Haiyun, você já tem 2. Então não tente roubar a última da gente. King falou meio sério. Ganha quem der o preço mais alto. Pode ficar com ela se dar o maior preço. Haiyun respondeu. Durante o leilão do Meuto, Ansem ficou com uma pedra no coração. Meuto não era mais útil para ele, mas foi o seu primeiro animal de estimação. Então não queria perder essa alma de besta. Em breve, o preço dela subiu para 15 licenças, que foi a oferta do Haiyun. Todo mundo ficou em silêncio. Pouquíssimas pessoas tinham tantas licenças de classe S, que nem mesmo podiam ser compradas com dinheiro. Lin Beifin também era muito rico, mas não conseguiu nem mesmo licitar 5 licenças de classe S. 4 licenças universais de classe S. Ansem cerrou os dentes e nomeou um preço. Resistiu à tentação das 15 licenças de classe S, e queria o Meuto de volta a qualquer custo. Licenças universais de classe S? Ansem, vai mesmo pagar tudo isso? Também é um fã? Tanto Yuan quanto Qin ficaram estarrecidos. Não sou um fã. Só amo animais de estimação. Ansem sorriu e respondeu. 20 licenças de classe S, que devem valer mais. Haiyun ainda não desistiu. É difícil dizer, Su Xiaoqiao hesitou. As licenças universais ganham. De repente, uma voz veio da entrada do leilão. Todos se viraram e viram alguém vestindo uma máscara. Dólar? Su Xiaoqiao também ficou surpreso com essa aparição. A pessoa parecia exatamente com o dólar, quando deu as almas de besta para ele. Su Xiaoqiao naturalmente reconheceu. Dólar saiu depois de falar isso. Afinal de contas,
era só um clone criado por Ansem, que estava usando o Cavaleiro Besouro. Quanto menos aparecesse na frente dos outros, melhor. Devemos seguir ele? Liu Lin perguntou. Ningui negou com a cabeça e falou, não precisa. Nosso alvo é Ansem. Ansem viu algumas pessoas seguindo o Cavaleiro Besouro, mas não prestou atenção nisso. O Cavaleiro Besouro era uma alma de besta de linhagem sagrada, e estava sendo controlada por ele, então não era difícil se livrar dos seguidores. Sinto muito, Sr. Raiyun. Dólar disse pessoalmente que prefere as licenças universais. Su Xiaoqiao olhou ao redor e disse, 4 licenças universais licitadas por Ansem. Dou-lhe uma. Por fim, Ansem ganhou o leilão do Meuto, e conseguiu a sua alma de besta querida de volta. Até mesmo a lança giratória de linhagem sagrada foi comprada por Raiyun por 2 licenças de classe S. Ansem não esperava que ele fosse um fã tão obstinado pelo dólar. No fim, ganhou 20 licenças de classe S do nível evoluído, e tudo o que vendeu foi 2 almas de besta de linhagem sagrada e um equipamento de linhagem sagrada. O preço era simplesmente inimaginável. Capítulo 400 Rendição. Se eu não tivesse medo da família dele, jamais teria deixado Raiyun ficar com as 2 almas de besta do dólar. Devia ter comprado pelo menos uma. King não conseguiu parar de reclamar depois que o leilão acabou. Ansem ficou muito chocado, pois esses preços não eram tão altos aos olhos dessas crianças ricas. Eles só desistiram, porque não queriam entrar no caminho do Raiyun. Ansem sabia que as 2 almas de besta ficaram caras por causa da fama do dólar, não por causa do valor real delas. Ansem, você devia ter comprado a alma de besta de metamorfose ou de armadura. O animal de estimação é forte, mas os outros 2 itens são as assinaturas do dólar, King lamentou. Cara, quer vender o animal de estimação? Raiyun ainda não queria perder essa alma de besta. Ele era obviamente um perfeccionista, que queria ter todo o conjunto. Foi mal, Raiyun. Preciso desse animal de estimação, então não pretendo vender por agora. Ansem respondeu. Se quiser vender no futuro, me procure primeiro. Não vai se arrepender do preço. Raiyun disse e saiu todo arrependido. Quando Ansem, King e Yuan saíram do local, mais de 10 pessoas cercaram os 3. Ficaram malucos? King franziu a testa e exclamou. Ningui avançou e falou com calma. King e Yuan, isso não tem nada a ver com vocês. É um assunto pessoal entre Ansem e eu. Podem sair sem problemas e vou me desculpar com vocês depois. Ningui, o que Ansem fez? Os 2 franziram a testa. Ele roubou a nossa criatura. Ningui respondeu com calma. É só uma criatura. Dê o preço que vou pagar no lugar dele. King disse imediatamente. Não tem a ver com dinheiro, é uma questão de acertar as contas. Espero que entendam. Ningui falou inexpressivamente. King e Yuan sentiram que estavam numa posição estranha, então os 2 olharam para Ansem. Ansem, o que aconteceu? Su Xiaoqiao avançou com os membros da gangue blindada de aço. O esquadrão especial e a gangue blindada de aço tinham uma relação muito interligada, e podiam até ser considerados uma família. Então os membros da gangue vieram ajudar, depois que viram Ansem sendo cercado. Estão intimidando com números? Contem com a gente então. Olhem onde estão. Ficaram malucos de entrar no caminho do Ansem aqui? Devem ter perdido a noção. Aqui é o abrigo blindado de aço, então deviam voltar para o poço de onde vieram. Em pouco tempo, os membros da gangue cercaram a equipe do Ningui. Muito obrigado, pessoal. Vou sempre me lembrar de como foram bons comigo. Podem sempre contar comigo no futuro. Só que este assunto é entre Ningui e eu, então vou cuidar disso sozinho. Ansem parou rapidamente a gangue blindada de aço. Os outros não perceberam, mas Ansem conhecia os evoluídos muito bem,
então percebeu que o pessoal trazido por Ningyu eram todos evoluídos, e todos com os pontos de gene sagrado maximizados. Se eles entrassem mesmo no meio da briga, a gangue ainda sofreria maior perda, mesmo tendo mais pessoas. King e Yuan, podem deixar que eu cuido disso sozinho. Ansem falou com os dois amigos. Se precisar de algo, só falar. Nunca vou deixar fazerem isso com você. King levantou a voz e respondeu. Ansem, o que me diz? Ningyu não prestou atenção no King e perguntou com um sorriso. 3 evoluídos com os pontos de gene sagrado maximizados além dele mesmo, estava mesmo determinado a capturar o alvo, não importando quem aparecesse. Ele foi limitado pelas regras e leis da aliança, mas, no santuário de Deus, ninguém podia fazer nada, desde que não matasse Ansem em público. Além disso, não planejava matar o alvo de qualquer jeito. Ele tinha tantas dúvidas sobre Ansem que precisa descobrir a verdade. Vamos procurar outro lugar para bater um papo. Ansem respondeu com calma. Que corajoso! Ningyu falou e ordenou que os evoluídos forçassem Ansem a sair para longe do abrigo blindado de aço. A gangue blindada de aço, King e Yuan tentaram seguir. Porém, Ansem pediu para que todos voltassem. Por um lado, ele não queria que seus amigos saíssem machucados. Por outro lado, já tinha o seu próprio plano. Quando chegaram a um local desolado nas montanhas, Ansem parou de andar. O grupo ainda estava cercando, não dando nenhuma chance de escapar. Ansem, o que planeja fazer? Ningyu encarou o alvo. Vou deixar você me capturar. O que acha deste plano? Ansem respondeu com calma. Todo mundo ficou chocado. Até mesmo Ningyu ficou surpreso. Depois de um tempo, ele olhou para Ansem e perguntou, tem certeza? Olha o tanto de evoluídos com pontos de gene sagrado maximizados. Não acho que mais ninguém consegue reunir tantos talentos no primeiro santuário de Deus. E não acho que vou conseguir escapar vivo. Em vez de apanhar, prefiro me render. Ansem levantou as mãos, era um gesto que tinha se rendido. Ningyu ainda ficou desconfiado, e ordenou que o grupo algemasse o alvo. Ansem não resistiu e se deixou ser algemado pelos inimigos com algemas especiais. Não tem medo de eu te matar? Ningyu encarou Ansem com as sobrancelhas franzidas. Eu sei que não vai me matar, pelo menos não antes de ter as suas respostas. Ansem respondeu, enquanto pensava. Acha mesmo que pode me matar só por ter me prendido? Se eu não estivesse tentando tirar informações de você, já teria invocado os meus 2 super-animais de estimação para ensinar uma lição em vocês tudo. Você ainda teve uma oportunidade de fugir, enquanto estava no abrigo blindado de aço. Ningyu falou. Sou um membro do Esquadrão Especial. Minha missão é proteger os outros, não sacrificar os outros por mim. E mesmo se eu fugisse, ainda seria uma vergonha para a vida toda. Ansem respondeu com calma. Me dê a sua adaga, e vou te deixar sair vivo. Ningyu ponderou e disse. Se fosse a primeira vez, até consideraria as suas palavras. Só que tenho certeza que não vou necessariamente morrer, se eu não te der a minha adaga. Se eu te dar ela, a minha morte é certa. Ansem respondeu com um sorriso. Deng. Liu Lin socou bem forte o rosto dele, que fez até Ansem cair no chão. Em seguida, a boca dele começou a sangrar. Vou te mostrar como é implorar para morrer. Liu Lin soou muito cruel. Pegou uma adaga e cortou Ansem. Ele não estava cortando os órgãos vitais do alvo, pelo contrário, estava cortando as partes que mais doíam. Estava até mesmo cortando o mais lento possível, e até deslizando a lâmina para baixo e para cima. O rosto do Ansem ficou pálido imediatamente, ficou até coberto de suor. Só que ele ainda não fez nenhum som. Não acho que você é feito de ferro. Liu Lin pegou uma bolsa preta de couro da cintura e abriu. Tinham muitos utensílios estranhos. Ele pegou um e tentou usar em Ansem. Chega!
Leve ele para o número 107. Ningyu interrompeu Liu Lin, encarou An Sen e ordenou os membros. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.